Olá, cursistas! Eu sou a professora Zenilda Ribeiro de Oliveira Rosa da Silva, sou psicopedagoga do CACIES, que é o Centro de Apoio e Suporte à Inclusão do Estado de Mato Grosso. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher, branca, meus cabelos são louros, com mechas mais claras abaixo do ombro. Meus olhos são grandes, minha sobrancelha é grossa e um marrom escuro. Estou levemente maquiada, usando um batom rosa. Estou utilizando uma blusa roxa de manga comprida. Estou sentada. Hoje nós vamos trabalhar flexibilização curricular na perspectiva do atendimento educacional especializado aos estudantes público-alvo da educação especial. A diversidade na educação traz consigo uma série de desafios, mas também oferece oportunidades únicas para promover a compreensão, a tolerância, o respeito mútuo e a aprendizagem entre os estudantes. Sabe-se que o processo de construção de um sistema educacional inclusivo é responsabilidade de toda a comunidade escolar. A inclusão escolar, ela garante o acesso, a participação e a aprendizagem significativa de todos os estudantes. E a escola é considerada um dos meios mais eficientes, tendo como seu maior desafio propor um currículo acessível, que garanta uma aprendizagem com equidade para cada estudante. E para a efetivação desse processo, é necessário que as unidades escolares se organizem para atender a necessidade específica de cada estudante. Quando pensamos nesse currículo inclusivo, precisamos refletir sobre a estrutura sistemática do percurso pedagógico necessário para atender às especificidades de cada estudante PAED, estabelecimento das prioridades. Então, a unidade escolar ela precisa pensar em acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica. O que são essas prioridades pedagógicas? A ordenação, a sequenciação, supressão ou dosagem do conteúdo a ser trabalhado com esse estudante, o nível da dificuldade de cada atividade. E destaca-se para as legislações vigentes que garantem que cada estudante público-alvo da educação especial tenha acesso a um currículo flexibilizado de acordo com suas necessidades específicas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB de 96, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e a Resolução Normativa número 10 de 2023 do Conselho Estadual de Educação. A flexibilização curricular deve ser pensada a partir de 3 princípios. Individualização, que é considerar as necessidades específicas de cada estudante público-alvo da educação especial. A diversificação, que é oferecer diversos métodos, estratégias e recursos para atender às diferentes formas de aprendizagem de cada estudante dentro da sala de aula. E a contextualização, que é o quê? É estabelecer sobre os objetos do conhecimento com o nível do estudante, com o nível que o estudante se encontra, respeitando o quê? As suas singularidades, as suas peculiaridades, o que o estudante realmente necessita que seja trabalhado nesse momento. E sabe-se também, diante dessa inclusão escolar, da importância do papel do professor, que desempenha a prática pedagógica no ensino-aprendizagem e no seu compromisso em atender e responder, acima de tudo, às necessidades educacionais de todos os estudantes, cada um com suas peculiaridades, conforme a gente já tem falado. Isso é, atender a diversidade que se apresenta na sala de aula. E o professor, na perspectiva da flexibilização curricular, ele precisa o quê? Identificar as necessidades específicas de cada estudante para pensar num planejamento e implementações desse currículo. E aí pensar também numa avaliação contínua desse processo do ensino-aprendizagem, de acordo com e pensar nesses ajustes que são necessários para cada caso específico. E a flexibilização curricular é um dos parâmetros fundamentais
para garantir que os estudantes público-alvo da educação especial ele tenham acesso a uma educação com equidade e que se desenvolvam juntamente com seus pares e que possam alcançar o seu pleno potencial. E para realizar a flexibilização curricular, o professor deve considerar o desenvolvimento cognitivo desse estudante, as especificidades de comunicação e interação de cada estudante, o nível que o estudante se encontra e também as habilidades consolidadas pelo estudante e as habilidades que ele ainda necessita ser consolidadas. Para assim pensar em flexibilizar o currículo a partir de quê? De pensar em metodologias que vão atender às necessidades específicas de cada estudante, recursos e estratégias, o tempo que esse estudante vai precisar para poder desenvolver cada atividade e também pensar numa avaliação mais acessível, condizente com a realidade e a necessidade específica de cada estudante, conforme a gente já vem falando, que é preciso pensar que cada estudante ele é singular. As principais estratégias para a flexibilização curricular nessa perspectiva da inclusão escolar são a adequação de materiais didáticos que a gente propor, nas aulas, áudios, vídeos, materiais manipulativos, que são objetos concretos, entre outras possibilidades que contribuam para afastar ao máximo a abstração daquele conteúdo que está sendo trabalhado para aquele estudante. A utilização de diferentes metodologias e estratégias, utilizando o quê? Diferentes estratégias de ensino, como aprendizado baseado nas metodologias ativas. Como exemplo disso, a gente pode utilizar projetos, ensino cooperativo, o ensino em pares, entre outros, que a gente também tem a possibilidade de utilizar, que faz parte das metodologias ativas, entre outras. A avaliação acessível, que a gente já vem falando, uma avaliação condizente, adequá-las de acordo com a comunicação estabelecida por esse estudante, podendo ser através de uma observação, de portfólio, da autoavaliação e também de respostas alternativas, oral e entre outras, de acordo com a necessidade específica de cada estudante. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos de flexibilização curricular para a língua portuguesa. Então, quando a gente está trabalhando ali a língua portuguesa e nós precisamos pensar que nós vamos ter vários níveis de estudantes, diferentes deficiências, então nós vamos pensar essa flexibilização de acordo com a realidade de cada estudante. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos, que é o quê? Fornecer versões simplificadas de textos, como vocabulários mais acessíveis, ou adequar o texto para diferentes níveis de leitura. Estratégias de compreensão, que é utilizar técnicas de leitura guiada, como leitura em voz alta e discussão em grupo, para ajudar esse estudante a compreender e interpretar cada texto, mesmo que seja da forma oral ou na língua, na comunicação estabelecida por esse estudante. Permitir que o estudante use diferentes formas de expressão, como desenhos, dramatização ou gravações em áudio para demonstrar sua compreensão e expressar as suas ideias. Também eu trago para vocês exemplos de flexibilização curricular para a matemática. Então, a gente coloca aqui como conceitos básicos que a gente precisa utilizar materiais concretos, utilizando objetos tangíveis como blocos, fichas, ábacos. E esses materiais eles vão ensinar os conceitos matemáticos, que são abstratos, de forma mais concreta e acessível. Também disponibilizar para esse estudante para que ele possa visualizar os problemas, fornecer gráficos, diagramas ou modelos visuais para ajudar o estudante a visualizar e resolver os problemas de forma mais sintética. Também colocamos como uma orientação básica que a gente pode fornecer ao estudante roteiros de resolução de problemas, dividir esses problemas matemáticos, que são complexos, em etapas menores e assim fornecer roteiros de um passo a passo para ajudar o estudante a entender e resolver cada problema de forma mais simplificada. Também trazemos aqui um exemplo de flexibilização curricular de química, que nós pensamos em utilizar sempre de experimentação
prática, né? Utilizar de recursos práticos, realizar experimentos práticos e atividades manuais para explorar conceitos científicos de forma mais concreta e envolvente com esses estudantes. Isso vai servir para a turma toda. Nós não estamos falando aqui de uma flexibilização curricular que vai atender somente os estudantes com deficiência, mas sim vai atender a turma toda, que é esse o nosso propósito. A adequação de materiais, né? Fornecer material de leitura e recursos visuais adequados para diferentes níveis de leitura, né? Para que esse estudante ele possa ter uma compreensão melhor sobre o que nós estamos passando ali naquela aula. E o uso também da tecnologia, aproveitar recursos digitais como simulações, vídeos e aplicativos interativos para complementar o ensino de conceitos científicos e torná-los mais acessíveis e interessantes aos nossos estudantes, a todos os nossos estudantes, conforme preconiza lá a nossa BNCC, né, a nossa DRC. E aí, atualmente, o sistema de ensino do Estado de Mato Grosso, ele utiliza o material estruturado e os estudantes, público-alvo da educação especial, também utilizam o mesmo material juntamente com seus pares, né? Pensando nessa flexibilização, em atender a necessidade específica de cada estudante, nós trouxemos alguns exemplos que possam contribuir com a prática pedagógica de vocês, professores, na sala de aula comum. Tá? Então, aqui a gente está mostrando para vocês nesse slide um material de biologia do ensino médio, né, do primeiro ano, lá do material estruturado. E aí aqui a gente traz também, né, qual que é o objeto do conhecimento que está sendo trabalhado, né, que é as substâncias inorgânicas e suas características. Estudando a vida e as substâncias inorgânicas, né, é o tema da unidade 1, lá do material estruturado, que a turma toda do primeiro ano está estudando lá na sala de aula, né, comum. E aí nós pensamos, né, nós fizemos aqui um plano de aula hipotético para atender um estudante com deficiência múltipla, tá? Então, esse estudante, ele é cego, tem deficiência intelectual, apresenta pouca oralidade, ouve, não teve nenhum estímulo para o desenvolvimento da sua vida autônoma e também esse estudante não é alfabetizado, tá? Então, ele precisa de um suporte pedagógico nível 3, tá? Então, aqui nessa aula de biologia, nesse componente curricular de biologia do ensino médio, primeiro ano, eles estão trabalhando as substâncias inorgânicas e suas características. Então, nós vamos trabalhar com esse estudante que não foi estimulado, que é cego, que tem deficiência intelectual. O que é a água? Porque a água nós vamos trabalhar um elemento que faz parte das substâncias inorgânicas e suas características e que esse estudante vai precisar reconhecer porque é algo que faz parte do seu cotidiano. Então, nós vamos colocar o que enquanto objeto do conhecimento? Né? A água para esse estudante, juntamente com os seus pares, ele vai estar trabalhando igual, mas as habilidades para o estudante, nós vamos colocar de forma mais sintética. Nós vamos colocar as habilidades que ele precisa ainda desenvolver, que ele não desenvolveu ainda. Tá? Então, para os estudantes da sala, todos os estudantes da sala de aula, nós vamos colocar como habilidade explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem o uso da água e suas características. Para o estudante com deficiência, que é esse estudante que nós estamos colocando de forma hipotética aqui, nós vamos colocar como esse objetivo da aprendizagem para esse estudante apresentar o elemento água e suas características para esse estudante, distinguir a água de outros líquidos. Então, nós vamos colocar dois objetivos da aprendizagem para esse estudante a partir dessa habilidade, tá? Que está sendo trabalhada para a turma toda. Então, a proposta de atividade que nós estamos sugerindo aqui é apresentar o elemento água para o estudante, estimulando as habilidades sensoriais, molhando sua mão, molhando sua boca e aproximando o líquido do seu nariz. Atividade 2. Visitar locais dentro da própria unidade escolar que utilize e disponha de água. E o professor oralizará, porque esse estudante ele escuta, sobre cada local, suas características, estimulando o estudante a compreender e reconhecer os espaços e o uso da água em cada local.
Atividade 3 é apresentar para esse estudante líquidos com diferentes odores, a fim de que esse estudante demonstre, por meio de expressão facial, a distinção dos elementos. Então, nesse caso hipotético ainda, em questão, o estudante com deficiências múltiplas, que ainda necessita consolidar as habilidades básicas que nós estamos colocando aqui, que são significativas para o seu desenvolvimento das atividades de vida autônoma, por exemplo, né? E pensando na perspectiva da inclusão escolar, essas habilidades deverá contribuir com o desenvolvimento humano e acadêmico desse estudante, da público-alvo da educação especial. Não só para esse, né? A gente está colocando aqui como um estudante hipotético, mas nesse caso nós podemos pensar para outros estudantes, um planejamento propondo atividades a partir de uma escala de proeficiência, sempre pensando de habilidades mais básicas e essenciais para ir ao longo do processo aumentando o nível, né, dessas habilidades e partindo para as habilidades além do desenvolvimento humano e depois para as habilidades acadêmicas. Então aqui a gente utilizou também, nesse plano de aula, metodologias e recursos, né? Materiais foram perfume, álcool, suco, refrigerante e a própria água. E também a gente pensou na avaliação depois da atividade, que o estudante engajou-se nas atividades, demonstrou interesse na execução, respondeu aos estímulos sensoriais provocados pela água, demonstrou interesse quando apresentado a água em diferentes ambientes e um dos espaços demonstrou previsibilidade quanto à saída de água da torneira visitada. Assustou-se com o barulho da descarga, demonstrando não ter familiaridade com esse instrumento e curiosidade sobre a água dentro do vaso sanitário. Demonstrou sentir diferentes odores quando apresentados os líquidos, mas não ficou claro se o estudante realmente consegue distinguir a água de outros materiais por meio do cheiro. É necessário realizar mais atividades com esse mesmo objetivo. Então, percebem que aqui nós estamos traçando todo o desenvolvimento que foi observado, né, pelo professor, que o estudante realizou. E aqui nós estamos detalhando. Então, é desta forma que nós precisamos pensar um planejamento para os estudantes, né, público-alvo da educação especial que não seguem o fluxo. Podemos pensar em atividades contendo níveis de complexidades menor ou maior, tá? Por exemplo, a questão 1 que nós estamos trazendo aqui para vocês, né, que é a caracterização da água, apresentar o elemento água e suas características, líquida, inodora, insípida e incolor, diferenciar de outros líquidos, perfume, álcool e a água, e pedir para distingui-lo. Então, aqui nós estamos trazendo uma atividade que vai ao encontro do nível que o estudante se encontra e da habilidade que ele precisa ainda consolidar, que é a habilidade do desenvolvimento humano. Nós não entramos ainda, propriamente, nas habilidades acadêmicas, mas essa habilidade ela vai consolidando para que o estudante possa compreender as habilidades acadêmicas. Ela está em consonância, então essas habilidades estão dentro do mesmo contexto. E temos que planejar as atividades com habilidades partindo de menos complexidades para as mais complexas, para que esses estudantes avancem ao longo da sua vida acadêmica. Então não adianta às vezes a gente querer passar atividades ou que esse estudante venha a desenvolver uma habilidade, sendo que ainda falta uma habilidade anterior a ser consolidada. Então, é dessa forma que a gente precisa pensar. Então, a flexibilização utilizada na atividade do slide anterior, nós utilizamos uma metodologia ativa, prática utilizando objetos concretos, habilidade sensorial para entender a caracterização da água e também nós modificamos o nível de complexidade das atividades. E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês. Eu trago essa pirâmide da aprendizagem. Muitas vezes, né, nós temos aí toda a estruturação, o sistema
estruturado de ensino, pensando nessa flexibilização, na construção do PEI para esse estudante, mas a gente precisa pensar, né, que nós vamos ter estudantes que vão ter níveis, vão precisar de níveis de apoio pedagógico diferente, nível de apoio pedagógico 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter estudante que nós vamos ter que ensinar esse estudante as habilidades aprendiz, que é o quê? Entrar na unidade escolar, entrar na sala de aula, reconhecer esse professor, né, fazer essa acomodação desse estudante, para depois nós pensarmos numa próxima habilidade, que são as habilidades as habilidades desenvolvimentais, que é o quê? Esse estudante compreender, né, a língua falada, ou estabelecer uma comunicação com esse estudante. Às vezes esse estudante ele não foi estabelecida ainda uma comunicação, ele precisa de uma comunicação alternativa. Se esse estudante ele consegue compartilhar uma atenção compartilhada com o professor ou com o colega, se esse estudante ele já consegue fazer o escaneamento visual. O que é isso, escaneamento visual? Às vezes ele vai reconhecer uma letra, uma sílaba, uma palavra, mas ele não vai saber definir. Ele vai olhar, mas não vai fazer esse escaneamento. Esse reconhecimento é chamado como escaneamento visual. Para depois ele conseguir fazer o rastreio, que é saber identificar uma letra, uma sílaba, uma palavra e até mesmo uma frase ou um texto. Para um próximo momento nós pensarmos nas habilidades acadêmicas, que é estruturação da leitura, escrita, né, a compreensão, literácia, se esse estudante já consegue trabalhar a rima, a discriminação de grafemas e fonemas e etc. Então, temos que pensar num planejamento de acordo com a necessidade específica de cada estudante. Então, não adianta nós querermos colocar habilidades para o estudante, sendo que ele ainda precisa, né, consolidar habilidades que são básicas, essenciais até mesmo para o desenvolvimento humano desse estudante e a construção da sua própria autonomia. Também pensar numa flexibilização do processo de avaliação. A avaliação em educação especial tem como a finalidade avaliar esse processo de ensino-aprendizagem de cada estudante, reconhecer suas características, né, analisar o seu desempenho e a relação entre o fluxo da aprendizagem da turma e do estudante. Então, a gente precisa avaliar esse estudante de uma forma mais acessível, fazer com que esse estudante possa, de fato, ser avaliado a partir da sua condição específica. Também pensar numa flexibilização do tempo que esse estudante precisa, né? Tanto de forma aumentada como também diminuída, de acordo com a necessidade específica de cada um dos estudantes. E o professor ele pode organizar isso, né, propondo atividades, né, que vão às vezes que esse estudante vai precisar levar mais tempo para desenvolver, e outras atividades que o estudante vai desenvolver dentro da normalidade. E aí a gente fazendo, né, trazendo aqui para vocês os nossos referenciais teóricos, né, e sendo de aspectos, todas as informações que nós trazemos aqui, elas são de aspectos teóricos e normatizadores, que consolidam a importância desses ajustes que são possíveis, né, a partir dessa flexibilização no currículo, realizadas pelo professor regente, professor de apoio, pedagógico especializado, quando houver na unidade escolar, né, de forma a permitir e promover, claro, a participação de todos os estudantes público-alvo da educação especial, nesse processo de ensino-aprendizagem, juntamente com os seus pares, para que esse estudante ele possa ter seu pleno desenvolvimento. Então, pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula, né, me coloco à disposição, os materiais complementares estão já disponíveis na plataforma, e bons estudos para vocês.